O homem nada pode receber, Senhor, se do céu não for concedido. Mas Tu és um Pai amoroso, que nos manda sentar na mesa, Senhor, de comunhão. Na mesa de comunhão, no repartir do pão, quando está nas Tuas mãos, os nossos olhos são abertos. Nós temos a revelação do Cristo vivo, Filho do Deus vivo. Pai, o recado que Tu colocaste no coração do Teu Filho, a graça que veio do alto e encheu o seu coração agora, essa mesma graça do Teu Espírito Santo, use, Senhor, para a edificação do corpo de Cristo aqui nessa terra, e que no abrir da boca do Teu Filho e do Teu servo, não venha apenas palavras, mas palavras de vida eterna. E nessa noite, Senhor, todo véu de entendimento seja rasgado, todo véu de entendimento humano seja rasgado, todo véu de incredulidade. E a revelação venha, Senhor, através do abrir da boca do Teu servo, do Teu Filho. Derrama espírito de revelação e de graça sobre o Teu povo e a Tua igreja, Papai. Que nós saímos daqui edificados, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Pode tomar assento. Eu queria que você abrisse lá na última carta, penúltima carta da Bíblia. A última é que o apóstolo João recebeu, que é Apocalipse, mas a penúltima é Judas. É o penúltimo livro da Bíblia. O último livro é Apocalipse, o penúltimo é o livro de Judas. Esse Judas aqui é irmão de Tiago, irmão de Jesus. E essa carta, ela é uma carta, eu creio, universal. Existem cartas que Deus revelou, deu aos seus filhos, aos apóstolos que escreveram ali, diretamente, especificamente para a sua igreja, para os filhos de Deus, para a igreja. Então a igreja desalinhava e o Espírito Santo vinha, iluminava os seus profetas e trazia alinhamento, através da carta, para a igreja se alinhar. Deus quer que a igreja ande alinhado com a sua vontade. Então existem cartas específicas que ali são cartas que ela é para a igreja, especificamente para a igreja, embora também sirva para quem não é, mas é muito mais para a igreja. Mas existem cartas universais, que são universal, tanto para a igreja como os não da igreja, tanto aqueles que são filhos de Deus para os que não são filhos, tanto para o nosso povo aqui como o povo, o mundão que está lá fora. E essa carta eu acredito que é uma carta universal, porque o que ela traz aqui, a revelação, é muito interessante. É um capítulo só, né, essa carta, são 24 versículos, 25 versículos aqui, apenas nessa carta, mas ela traz algo interessante. É uma carta que Judas escreve, como falei, para a igreja, mas universal, nem para todos, o relato. É uma carta que ele está dizendo, olha, é o seguinte, não se deixe ser influenciados. O resumo dessa carta, o desejo dessa carta, de coração de Deus, revelando ali ao homem de Deus, é para a igreja dizer, olha, está vindo muita coisa aí nos finais dos tempos. A carta fala nos finais dos tempos. Por isso que é a penúltima carta. Depois a última carta é Apocalipse, que é a revelação de João lá na ilha de Patmos, que já seria ali a consumação, né, da vinda de Jesus, enfim, tudo. Mas essa carta é uma carta de alerta para esses últimos dias. Essa carta de Judas é a carta para agora, gente. Fala ali na carta, se você pegar toda a carta, sublinhar, tu vai ver que ele fala nos últimos tempos, né, aí acontecer essas coisas. E a carta em si traz assim, como falei, a essência dela, dizendo assim, amados, igreja, continue influenciando, não se deixe influenciar. A igreja tem que influenciar o mundo, não o mundo influenciar a igreja. Uma carta de alerta, para de repente o mundo não adentrando dentro da igreja, e que já está adentrando devagarinho. Tenho visto coisas nessa férias que eu tomei, você se desliga um pouco do foco de igreja, né? Não me desligo de Jesus. De Jesus nem posso me desligar, pegar férias de Jesus, né, bem? Tenho que fazer a minha leitura de manhã, meu devocional, né, papapi, mas da igreja eu desligo, não, né? Se o irmão dizer, irmão, morreu alguém aqui, fala para o pastor Moura orar e enterrar, né, porque o pastor Tony não vai poder, ou ressuscitar. Se tem fé, manda ressuscitar, porque eu estou de folga, gente, todo mundo merece suas férias, todos. Jesus, que é Deus, tirou férias, né?
tirou lá, Deus descansou no seu 7º dia, que dirá nós, humanos. Então a gente procura se desligar um pouco. Fui passear pertinho aí, né, bem, a minha esposa disse, eu quero viajar, eu não aguento mais essa máscara Itajaí, eu não suporto mais, e eu quero viajar, eu já estava, irmão, só orem por mim, eu estava já sofrendo, colocou no barranco, eu falei, tá bom, nós vamos viajar, fomos para Brusque, mais um para Brusque, aí chego lá em Brusque, ela não sei o que tentou, eu tenho que visitar a van, ainda bem que a van estava fechada, mas daí tinha só 10, João, só 10, aquela que é só 10, que se você ficar bobear lá, tu gasta 10 de 10, já dá 100, se bobear, gasta 1000, e ela entrou lá e começou a escolher vaso e coisa, e eu sentei e digo, aqui ninguém vai me encontrar, e eu fiquei quietinho ali, com a máscara, né, todo mundo de máscara, daqui a pouco o irmão, pastor Tony, tá, ele de máscara, eu de máscara, irmão, ele nem era aqui da igreja, de outra igreja, pastor Tony, e aí, eu falei, irmão, quem é você? Eu sou fulano, mas não é lá da comunidade, não, ele estava de máscara, tu me conheceu de máscara? Ele falou, conheci, eu falei, é só o Espírito Santo para revelar mesmo, porque de máscara, aquela máscara, tá? Enfim, e a norma, né, a gente se desliga um pouco, fizemos umas compras, fomos a algum lugar, fomos em São Francisco, passei um final de semana com o pastor Vargas, né, bem, mas você se desliga, e automaticamente, quando você se desliga de algo, tira o foco de algo, quando você não percebe, você está foco em outro algo. E de repente eu comecei a ver um jornal. De repente os irmãos, comecei a Norma, eu não tenho Facebook, essas coisas, mas a Norma trouxe, o irmão trouxe, as coisas que estão acontecendo atualmente no mundo. Gente, é assustadora. É assustador. Você não vê nada de notícia boa. É 100 ruim e uma boa. A diferença é extremamente grande, e inclusive às vezes na igreja, aí lá pastores lá se digladiando pelo Facebook, lá um acusando o outro e eu digo, Jesus, a igreja não é para isso, a igreja é para fazer diferença, a igreja é para ser sal e luz da terra, não para ficar aí, né, daqui a pouco um irmão fica chateado com o outro, começa a lascar a lenha, e lascar a lenha é fácil, porque ver defeito todo mundo sabe ver, mas quero ver qualidade, e a coisa fica assim, eu estava meio triste, aí de repente, jornal então misericórdia, eu digo, Jesus, teve um caso aqui que fiquei chocado, de uma mulher, não sei se vocês souberam, matou a amiga, cortou a barriga, tirou o bebê, né, e matou a mulher para ficar com o bebê, estava numa neura, que, né, uma coisa doida, a cada 40 minutos acontece um feminicídio no Brasil, eu digo, Senhor, e aí fui ler, estou lendo a Bíblia, estava lendo a carta de Judas, e aí começou a trazer, clarear algumas coisas aqui, e eu cheguei a uma conclusão seguinte, amados, que não existe maior maldição, que Deus pode liberar para a terra ou para o homem, Ele não libera, Ele é um Deus de bênção, Deus tem prazer em abençoar e não amaldiçoar, a Bíblia diz, Ele é um Deus que tem prazer em abençoar, não amaldiçoar. As maldições vêm não por causa de Deus, mas consequência do homem, é consequência, nem o diabo pode amaldiçoar se Deus não permitir, mas é consequência. E aí comecei na carta de Judas já vi uma revelação que me chamou a atenção, que a pior maldição que Deus pode, não dar, mas liberar para nós, é deixar nós, o homem, aos seus desejos, a sua vontade. Sabe, pastor Silvio? O pastor Silvio que está concordando comigo. Deus não precisa fazer nada, Ele diz, vocês são livres, façam o que vocês quiserem, só basta isso, e nós podemos fazer o que nós quisermos, só isso para arrebentar com o homem, com um bairro, com a cidade, com a nação, com pessoas. Aqui eu estava lendo a carta, olha aqui para vocês verem interessante, diz assim, quer ver? Olha ali, diz assim, no versículo, um capítulo só, mas olha lá no versículo 16, olha, Jonas, se puder lá, colocar para mim, tu me ajuda, olha no versículo 16, o que diz assim, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem seus próprios desejos impuros, desejo, sentimento, vontade, como queira entender, impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Agora lá no versículo 17,
confirma: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos, ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então, a carta ela já traz uma revelação tremenda. Ela traz uma revelação que nos últimos tempos, devido aos desejos dos homens, à vontade do homem, o homem ia colher consequências, como estamos colhendo, infelizmente, o mundo, e às vezes até a igreja tem que cuidar. E eu queria trazer 3 coisas aqui, que a carta revela, para nós não cair nesse erro, para nós vigiar. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso é o coração do homem, e a Bíblia alerta isso, que se nós não guardar nosso coração, se nós não vigiar, de repente o nosso procedimento, os nossos desejos, não estão longe igual o desejo do mundo, gente. E a Bíblia diz que nós temos que influenciar o mundo, não o mundo nos influenciar. Aqui, Deus começou a mostrar algumas coisas para mim interessantes nessa carta. Olha lá, no versículo 11, aqui está, que eu queria trazer para vocês nessa noite e ministrar para vocês. Versículo 11, diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Coré. Vocês entenderam aqui 3 coisas, né? Ele fala, pessoas que buscam os seus próprios interesses, guiados pelos seus sentimentos, pela sua vontade, não sendo direcionado pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, eles caem em 3 situações, em 3 caminhos. A carta diz assim: ai, cuidado, vai haver sofrimento, vai haver dor, vai haver tristeza, vai haver angústia, vai haver coisas. Ai, esse ai aqui é um ai para valer mesmo, não é aquele aizinho que bota a mão no fogo, ai, é um ai que vai doer a alma. Ele disse: ai, caíram em 3 situações, no caminho de Caim, no erro de Balaão e na rebelião de Coré. Agora nós temos que ver o que é o caminho de Caim. O que diz? Porque ele mencionou aqui 3 personagens bíblicos, 3 momentos diferentes, 3 situações, e colocou bem claro, 3 caminhos. E esse é o caminho que a humanidade infelizmente está seguindo. Infelizmente a humanidade está seguindo um desses 3 caminhos, se não são os 3 aqui, e a igreja tem que cuidar com isso. Primeiro caminho, o caminho de Caim. Todo mundo conhece aqui, não precisa ir lá em Gênesis, buscar a criação e a história, quando Deus criou o homem e mulher, Adão e Eva, tiveram os primeiros 2 filhos. Como era o nome desses 2 filhos? Caim e Abel, é isso? Estão comigo? Caim e Abel, e ali começa um momento na família, começa uma história, começa um fato interessante na família, entre os 2 irmãos, Caim e Abel. A Bíblia diz que ali começa algo terrível. O primeiro assassinato, o primeiro homicídio, aconteceu na Bíblia, interessante, com os 2 irmãos, só 2 irmãos. Segue o caminho de Caim, e aí por que acontece isso? Porque esse caminho, nós conhecemos que a história diz que os 2 irmãos estavam ali, viviam na mesma casa, tinham o mesmo ensinamento dos pais, tinham tudo, e de repente é a questão de alguém que quer conhecer a Deus, buscar mais a Deus, entender a vontade de Deus, amar a Deus, e aquele que não quer, que quer meia boca, né? Porque vamos dizer, Abel também, não vamos dizer que foi tão ruim assim, né? Caim foi meia boca. O Abel pegou, foi lá, e a Bíblia diz que ele foi lá e sentiu esse sentimento, e aí foi lá e preparou um altar, buscou, né, do fruto do seu trabalho, matou a ovelhinha e fez um altar, um sacrifício a Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. E aí, amados, Caim viu aquilo, eu vou fazer também. Só que Caim fez da sua maneira, do seu jeito, achando que Deus recebe as coisas de qualquer jeito. Diz que pegou os frutos da terra e levou a Deus, e Deus não se agradou. Pastor, mas como? Deus se agrada a Deus, fez acepção de pessoa? Não. A Caim, ele simplesmente, ele vou fazer da terra, porque da terra que deu,
era fácil dar o fruto da terra. Deus que fez a semente, deu gerar, deu a árvore, deu o fruto, foi ali, pegou o fruto, levou, não fez nada. Ele não teve sacrifício, não fez trabalho nenhum. Ele pegou aquilo que pela natureza, por aquilo que Deus deu ao homem, de tudo, foi fácil. Ao contrário do Abel. Ele foi lá, o animal, ele teve que cuidar daquele animal, dar água para aquele animal, levar da pastagem aquele animal, cuidar daquele animal. Aquilo talvez dava leite para a família, era animal dele, talvez, a Bíblia não relata aqui, mas talvez deveria ser o animalzinho dele, que o pai dele disse, isso é teu. E aquilo que geralmente Deus faz assim, aquilo que nós mais amamos, Deus pede. Aquilo que às vezes nós mais amamos, Deus pede. Abraão amava o seu único filho, e Deus o pediu. E aí Abel foi lá e fez, e Deus se agradou. E aí Caim foi lá e fez algo, por quê? Por essa razão. E aí a Bíblia diz que quando Deus não aceitou, diz que não aceitou a oferta de Caim, o semblante de Caim caiu. A inveja, amados, é o primeiro sentimento, tá? De algo que você pode ter algo ruim, de uma colheita que é da vontade humana e não de Deus, se chama inveja. E inveja é terrível. A inveja é a dificuldade de aceitar o sucesso do outro. A inveja é simplesmente a dificuldade de você aceitar o sucesso do outro. Às vezes você desejava ser um empresário bem sucedido, mas não foi. E às vezes aquela pessoa que era teu amigo e que não tinha tanta experiência como você, e foi bem sucedido, está lá bem. Às vezes você queria casar com um cara tão bonito, e no fim a minha casou com aquele cara bonito e tu não casou. Pegou outro que não era tão bonito assim a teus olhos, mas teve que casar. Inveja aquilo que você não aceita o sucesso do outro. Aquilo que o outro tem, você diz assim, mas eu queria ter e não pude ter. É um perigo, gente. Começou o problema entre os dois irmãos Caim, ali, a inveja. E a inveja nada mais é isso que eu estou falando para vocês, a dificuldade de aceitar o sucesso do outro. Nós sofremos um problema gravíssimo no Brasil da questão política. O Brasil sofre, porque é uma desgrama. Entra lá um da esquerda, o da direita está torcendo que ele se arrebente, que não dê certo. Entra o da direita, o da esquerda está torcendo para que ele se arrebente, que não dê certo. Sabe que isso nada é mais do que inveja. Nada isso é mais do que dizer assim, eu posso fazer melhor, eu queria estar lá. E isso, amado, às vezes acontece na igreja. Amado, cuide com isso. Às vezes, de repente, se você bobear, de repente você pode ter inveja do irmão que está no ministério, que é visível, de um pastor que prega. Poxa, eu prego, eu queria estar lá. Ou do irmão que toca ou canta. Poxa, eu também sei cantar ou tocar, eu queria estar lá, mas você não está, Deus deu algo para você diferente. E você não sabe lidar com isso. E aquilo começa a minar o coração. E isso começa a trazer um problema sério. Começa a entrar uma motivação errada. E você começa a fazer as coisas de qualquer jeito daí. Não consegue administrar isso. Caim não conseguiu administrar. Porque Abel fez bem feito. Abel fez aquilo que agradou o coração de Deus. Caim não fez bem feito. Deus não se agradou. E aí, querido, isso começou a entrar um problema sério. E aí começa a entrar um problema muito sério, porque parece que aquilo que mais eu desejo, mais eu não consigo. E aí nós não conseguimos lidar com o fracasso. O diabo começa a minar nosso coração, nossa mente, e dizer que eu não posso, porque eu sou um fracassado, porque eu não tenho capacidade. E aí começa a entrar um nó na nossa alma, na nossa cabeça. Você não é ninguém, não tem valor, tu não pode, tá? E começa a diminuir. E quando a gente entra nessa motivação, nós vamos para um problema muito sério, que Deus nos criou com um único objetivo. Primeiramente, nosso objetivo é se relacionar com Ele, se relacionar com Deus. Deus não fez o homem aqui por acaso, por estar aqui.
Ele criou todas as coisas, e todas as coisas louvam a Deus, todas as coisas se relacionam com Deus da sua maneira. A natureza se relaciona com Deus, os pássaros se relacionam com Deus através dos seus cânticos, o vento, a chuva, tudo que Deus criou, tenta se relacionar com o seu Criador e expressar a sua gratidão através da sua maneira. E o homem, que é a imagem, conforme a imagem e semelhança de Deus, Deus criou para o único objetivo para nós, louvar a Ele. Ele disse que no final do tempo, a terra se encherá do louvor e a glória de Deus. O objetivo nosso é se relacionar, e parece que Deus está muito mais interessado em se relacionar conosco do que nós com Ele. Era Ele que vinha toda tarde no Éden, descia para conversar com Adão e com a Eva. Ele queria esse relacionamento. E aí, amado, a primeira coisa que acontece aqui, quando Deus cria a primeira família, homem e mulher, e ali vem os filhos, a primeira célula da sociedade, a primeira igreja, a primeira capela, primeiro bairro, há uma quebra de relacionamento. Primeiro, quebra de relacionamento. Caim quebrou relacionamento com Deus. Quando Deus chegou e disse: onde está teu irmão Abel? Por acaso o seu guarda do meu irmão? Não quis papo com Deus. Eu não sei onde está. Por acaso o seu guarda? Pode ir lá. Quebrou relacionamento com Deus. E quebrou relacionamento com o seu próximo, o seu irmão de sangue. Amado, isso é triste. Nós aqui somos irmão em Cristo. Nós somos irmão aqui por causa do sangue de Jesus. Cuide com o relacionamento. Cuide com os relacionamentos. Não quebre. Isso traz maldição. E aqui a primeira maldição aconteceu por causa da quebra de relacionamento. Aconteceu o ápice dessa situação, o homicídio. Primeiro assassinato, né? Estava lá. O irmão matou seu irmão. Levou para o campo e matou. Então você vê que hoje, o que nós estamos mais vendo no mundo é homicídio. Como eu falei, a cada 40 minutos acontece um feminicídio no Brasil. Os homens não estão mais respeitando o sexo mais frágil, a mulher. E porque às vezes a mulher está ali com o companheiro, às vezes ele bebe ou tem um problema, ela quer deixar ele não aceita, e é o que mais nós estamos vendo lá: mata a outra, ou quando não mata a outra, ainda se mata. Às vezes mata a companheira e se mata. Um espírito que está crescendo violentamente nas cidades, no nosso estado. Foi 147 há 2 meses atrás disso, de feminicídio em Santa Catarina. No Brasil, no mundo. Eu pensei que isso era uma coisa mais Brasil. Não, isso é no mundo. Isso é um espírito, amado, que está levando as pessoas para o caminho de Caim. Não, ela não é feliz comigo, eu não sou feliz com ela, ela não vai ser feliz com ninguém, eu tenho direito sobre ela. Mata. Há um tiro, esfaqueio, forte, mata. Os próprios desejos. Entregue os seus próprios desejos, aos seus próprios sentimentos. E aí causa uma maldição, um estrago. Quando às vezes essa família não tem filhos, às vezes quando dá tristeza. Esse dia eu vi um fato, tinha 3 crianças pequenas, de 2, 4 e 8 anos. 3 pequenininhos, como é que vão ser criadas essas crianças? O cara matou a mulher e se matou. Vai ser criado certamente por parentes, ou sei lá, se não tiver parente vai para um abrigo. Olha a desgraça que fez. E o que mais estamos vendo, gente, é esse feminicídio. As pessoas estão atirando, estão matando por qualquer coisa, dentro de casa. E a Bíblia diz, Jesus fala, nos últimos tempos, se odiarão, filhos matarão pais, pais matarão filhos, dentro de casa, onde que é para haver harmonia, onde que é para haver paz, onde que é para haver alegria, para viver, está acontecendo isso, E eu vou dizer para vocês, triste é quando acontece dentro da igreja. Aí é triste. Porque lá no mundo já estão nos seus próprios sentimentos, andando nos seus desejos, naquilo que quer. Mas às vezes, se não cuidar, tem acontecido isso. Não, graças a Deus, que não é todo dia, não é a cada 40 minutos, mas tem acontecido. Infelizmente tem acontecido. Pessoas dentro da igreja, às vezes, uma pastora se suicidando, o esposo se suicidando, ou um matando o outro. Agora temos um caso aí,
aí no Rio de Janeiro, que está fato aí, que está nacional, né? A pastora matou o marido que era pastor, né? O fato da flor de lis lá. Isso não é flor, isso é espinho. Eu, como mulher dessa, eu queria, né? Quer dizer, está acontecendo. Judas nos alerta. Igreja, vocês têm que influenciar. Vocês não podem ser influenciadores. Vocês têm que ser diferentes e fazer a diferença. Isso é fato. O caminho de Caim está aí, ó. Tá aí, o caminho de Caim está aí aberto, escancarado. Se pegar um jornal e torcer, sai sangue. De homicídio, de suicídio, de sangue derramado. E tudo começa com o sentimento do seu próprio coração, com inveja, com ciúme. É terrível. Mas daí ele fala um outro caminho aqui. Ele fala do caminho de Balaão. Pastor, e agora esse caminho qual é? Será que o mundo está andando no caminho de Balaão? Vamos ver, né? Caminho de Balaão. O que é o caminho de Balaão? Todo mundo conhece a história de Balaão. É uma história, né, do profeta de Deus, um homem de Deus. E aí o povo de Deus está liberto do Egito e vai e entra ali com o rei Balaque, né, da nação de Moabe. Ele, né, o rei Balaque, rei da nação de Moabe, percebe que o povo de Deus está vindo, e ele já tinha ouvido falar dos feitos desse povo, o que Deus estava com ele, que Deus estava lá, não conseguiu derrotar. Deus libertou com um poder extraordinário lá do Egito, e ele ficou preocupado de ser rei benquisto, né, com a sua nação bem forte, rica. Ele pegou e ele entendia, ele tinha um entendimento, ele não era bobo. Ele pegou e disse assim, chamou os súditos, vão lá e me trazem o profeta para amaldiçoar esse povo, tem que ser amaldiçoado. Era Balaão, e ele mandou os profetas, depois vocês podem ler, vou ler alguns versículos aqui. Ele mandou o profeta lá, dizendo assim, ó, o rei mandou você vir a ele para você amaldiçoar o povo de Israel, que está atravessando o meu país. Aí o profeta disse assim, fiquem aí, eu vou consultar Deus, o que Deus me falar, eu farei. Ele fala bem isso, olha como isso é, a palavra de Deus não pode se desdizer. Ele falou uma vez, está falado. O que ele falar, eu farei. E ele à noite passou ali, falou com Deus. Deus falou, quem são esses caras que estão vindo? Ele, são súditos do rei Balaque, que estão vindo aqui, Senhor, e eles querem que eu vá lá com o rei para amaldiçoar o teu povo. E Deus falou, não vá. Não vá. E aí ele diz, olha, volta para o teu rei lá. Deus falou que é para mim não ir, e pelo contrário, eu vou abençoar. Mandou eu abençoar o povo. O rei chegou lá, os súditos falaram, olha, ele disse que não vem. Ele disse assim, eu vou mandar mais gente famosa, mais autoridade, vou mandar gente mais famosa, e vai lá e diz para ele vir, que eu vou honrar ele, como ele nunca foi honrado. E essa honra, era posto, era autoridade, era dinheiro. Quando fala dessa honra lá, vou ler, era isso. Vão lá e fala para ele, que se ele vir, ele vai ser honrado como nunca foi honrado. E foram lá e falaram, estamos aqui no maior grupo, e o rei mandou novamente aqui, e quer para você ir, porque é o seguinte, ele vai te honrar como tu nunca foi honrado. Eu vou orar a Deus novamente, vou falar com Deus, e eu não quero nada de vocês, não quero nada de vocês, nada, não quero nada de vocês, mas se Deus falar comigo, mas o nada saiu de boca, de coração não. E aí esse profeta pegou no outro dia e disse, não, eu vou. E a gente sabe o que aconteceu. No caminho, esse profeta indo para o rei Balaque, para amaldiçoar, você pode ler lá em Números, ele está fazendo uma coisa de desobediência a Deus. Deus falou lá que não era para ir, nós vamos ver isso aí já. Ele está indo, e aí Deus é tão misericordioso, que Deus ia matar ele. E a mula viu que os anjos estavam com a espada que iam matar o profeta. E a mula pegou e
e forçou e não caminhava, e ele começou a bater na mula. E eles foram num beco onde que não dava nem para a direita e nem para a esquerda, o único caminho era aquele, e a mula empacou de tal maneira ali, que não ia, e aí ele começou a bater na mula, espancar a mula, e vocês sabem da história, essa mula foi espancada por 3 vezes, na terceira vez essa mula falou com ele, Deus falou através da boca da mula, não que a mula, mas Deus falou, e a mula falou com ele, e o pior é que ele falou com a mula, isso é de assustar, porque até então, a mula falar com o Balaão não é tanto, que Deus disse que as pedras falariam se nós não falássemos, mas agora o cara falar com a mula, olha o discernimento do cara, o Balaão pegou e a mula falou, por acaso, eu não tenho te servido há tanto tempo? Tens. Eu não tenho sido obediente com você há tanto tempo? Tem. E por que tu está me batendo agora? Porque tu não quer ir. Aí Deus abre os olhos do profeta, e o profeta vê os 2 anjos, ali diz, tu tens sorte que essa mula teve mais discernimento do que tu, porque se tu passa aqui tu morria, a mula te livrou. Aí caiu a ficha de Balaão, ele se arrependeu ali, se você olhar, né, pediu perdão, e aí ele pediu perdão, e aí Deus, agora vai lá e abençoa o meu povo, tu vai lá abençoar meu povo. E como Deus é tão tremendo, 3 vezes ele bateu na mula, Deus fez ele 3 vezes abençoar o povo de Deus. O erro de Balaão, primeiro erro de Balaão, ganância, dinheiro. O dinheiro corrompe, a ganância é terrível, o amor, dinheiro é a raiz de todos os males. Hoje, amado, existe a prostituição, por quê? Por causa do dinheiro. Existe a droga, por quê? Por causa do dinheiro. Existe a corrupção política, por quê? Por causa do dinheiro. Tudo tem o dinheiro, tudo está o dinheiro. O dinheiro representa poder. O erro de Balaão, a ganância e o poder, e a coisa mais terrível, a traição. A traição. Judas traiu Jesus por quê? Por causa de 30 moedas deram para ele. E o diabo é tão terrível que faz a pessoa ficar cega. O pecado deixa cego, depois que a pessoa faz a lambança, abre os olhos. Judas, depois que viu que tinha entregado o Filho de Deus, você sabe o que aconteceu, né? Ele foi lá e jogou aquelas moedas no templo, os sacerdotes não aceitaram, compraram um cemitério, que tem até lá hoje, não aceitamos dinheiro de sangue, e ele se enforcou. Amados, nosso país é um país ocidental. No país oriental, se um político ele é pego por um ato de corrupção, sabe o que ele se faz? Se mata. Pum! Ele não aguenta a vergonha, ele não aguenta aquilo que traz para ele, para a família e para a nação, ele se mata. No Brasil, se fosse isso, nós tínhamos meia dúzia de políticos em pé aí, né? O que nós estamos mais vendo é um espírito instalado de corrupção no país. É de norte a sul, leste a oeste, é desde o poder maior até aqui embaixo. A corrupção está instalada, estagnada. Isso tem que ser quebrado, isso é uma maldição. Isso é a maldição de Balaão. A maldição de Balaão, a ganância, o poder e a traição. O dinheiro nos leva a trair os melhores amigos. O dinheiro nos leva a trair muitas coisas. E às vezes, amado, o mundo lá isso é normal, um trai o outro. Às vezes, pessoas que estão trabalhando na mesma empresa, traem para pegar o cargo melhor. Existem tantas coisas que levam à traição, e por trás disso está o poder e a ganância. Quando Tiago, Deus escreve a carta a Tiago, Tiago diz assim para o povo dele, diz assim, ó, meu povo, não se preocupe, vocês tendo com o que comer, com o que vestir, estejam contentes. Claro que Deus vai abençoar alguns, eu creio que Deus é Deus. Tem gente no corpo de Cristo que é rico, muito rico, milionário como tem outros, mas eu creio com o único objetivo, ele é rico para abençoar o reino, para ele viver bem, mas ele abençoa o reino, porque o coração dele não está ali. Mas tem muita gente que vai ser pobre, Deus vai deixar pobre, e graças a Deus que vai ter pobre, porque às vezes o cara é pobre, consegue um fusquinha, tem um amante, se ele conseguir um Rolls Royce, ele vai ter um harém, porque o dinheiro traz poder, o dinheiro dá uma sensação que pode, e Deus avisa, alerta, não é por aí o caminho, não é por aí,
o caminho. Jesus falou isso. Quando derramou aquele vaso de alabastro, custava assim, a mão de obra, né, o serviço de 1 ano. Aquele vaso era resultado do fruto do trabalho de 1 ano. E aquela mulher pega aquele vaso, ela teve um entendimento, quebrou aquilo ali e derramou aos pés a cabeça de Jesus e ungiu. E aí o ganancioso lá do Judas, o que diz? E alguns outros também foram atrás, discípulos. O que essa mulher fez? Fez uma besteira. Ela podia ter pegado esse vaso de alabastro, de perfume que custa 300 denários, vendido e dado um pouquinho para cada pobre. Ajudava, não resolvia, mas ajudava um pouquinho de cada pobre, cada pessoa pobre. É lógica, isso parece uma lógica humana, um sentimento humano. Aí Jesus disse: está errado, pobre sempre tereis convosco. Ou seja, você sempre vai ter oportunidade de abençoar alguém, de ser um abençoador, sempre. Tu vai ter a oportunidade de ajudar alguém. Sempre você vai ter um pobre que você vai olhar, a pessoa está no momento pobre. O momento pobre é um momento difícil, que precisa. E Deus vai deixar para você ajudar. O pior é quando caímos nessa desgraça, né, da correria desenfreada. É um sistema louco do mundo. O mundo globalizado é um sistema doido, que todo mundo está correndo atrás da coisa, e muitas pessoas, vê que elas estão doidas da coisa, que muitas pessoas dizem assim, eu não tenho tempo para mais nada, eu não tenho tempo para a esposa, para os filhos, para os netos, eu não tenho tempo nem para mim, não tenho tempo, o dia tinha que ter 30 horas, aí vem a pandemia, pá! Jesus para tudo, Deus permitiu, parou tudo. Esse era o problema da humanidade? Tempo, então agora vocês vão ter tempo de sobra. E aí, amados, tem gente que não sabe nem o que fazer, não sabe lidar. Antes era porque não tinha tempo, agora que tem tempo demais. Não sabemos lidar com isso, não sabemos administrar muitas vezes o que Deus nos dá de mais precioso. Por causa da ganância. O mundo está aí, entende? E parece que quanto mais a gente corre, mais a gente não alcança o mundo. É como se fosse aquela corrida, não sei se vocês já viram a corrida, não sei se é de coelho, de um bicho, não sei se é de coelho, um animalzinho que põe a comida na frente. Alguém sabe me ajudar? Eu vi uma corrida dessa, põe uma vara, amarra no animalzinho e na frente, e o animalzinho deixa o animalzinho com fome, e o animalzinho sai correndo para pegar a comida, pastor, mas a comida está 2 metros, 1 metro dele, ele vê a comida e corre atrás da comida, mas ele mesmo está levando a comida, então ele não consegue, e ele corre, quem chegar na frente ganhou uma corrida, e o prêmio daí é dar comida. Quantos correram? E o diabo disse, está tudo aí, se prostrares para mim, eu darei todo esse reino. A última tentação do diabo para Jesus, lá disse o que é? Se tu se prostrar, ele falou assim, está escrito, só adorarás ao Senhor teu Deus. Eu quero dinheiro, eu gosto de dinheiro, mas aquilo que é abençoado, que vem de Deus, aquilo que eu estou entendendo, que Deus está me abençoando, eu quero ter. Mas se Deus não estiver no negócio, eu não quero ter. Caminho de Balaão. Cuida, irmãos. Eu queria que o Jonatas colocasse lá, Jonatas, número 22:12. Coloca lá Números 22:12, só para nós fazer uma pequena reflexão. Diz assim, lá em Números, essa história, né, de Balaão. Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque o povo é abençoado. Então a primeira ordem de Deus para o profeta, não vá, porque esse povo é abençoado. Amado, querido, se Deus abençoou, acabou. Se Deus não abençoar, não adianta. Se Deus te abençoar, tu pode vender sal no deserto, que vai dar certo. Se Deus abençoar, tu pode vender sal lá no deserto, que vai dar certo. Mas se Deus não abençoar, tu pode ir lá vender água no deserto, que não vai dar certo. O que Deus abençoa, está abençoado. A nação judaica, orem por ela, abençoe os judeus. É o povo escolhido, o povo eleito de Deus. Todos que foram contra essa nação se arrebentaram. Você lembra da Alemanha? A Segunda Guerra Mundial? Começaram a perseguir e matar judeu. Se arrebentaram, se acabaram. Olha para a história lá atrás. Muitos que foram contra Israel. Nabucodonosor,
na época o rei da Babilônia, todos que se levantaram e foram contra Israel, que Deus disse não, era um povo pequenininho, Deus ia por eles. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Deus abençoa, está abençoado. Deus não é um Deus que abençoa e amaldiçoa, Deus abençoa, abençoa e abençoa. Existe o caminho da maldição que quem escolhe é o homem. Levíticos fala, eis o caminho da bênção e da maldição. Eu quero que vocês escolham o caminho da bênção. O caminho da bênção para o homem é o Senhor Deus. O mundo está assim porque estão longe de Deus, não querem Deus, viraram as costas para o Senhor. E aí está essa situação assustadora. Estamos vivendo os últimos tempos, igreja. Foi falado aqui no louvor, nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que dizer, pessoas estão aí, e vai vir depois dessa pandemia, pessoas vão ficar, não sabem nem que norte vão tomar. Nós temos que dar o norte, e o norte é Jesus Cristo. O norte é o Senhor. Amados, caminho do balão não é fácil. O mundo está seguindo o caminho do balão. Que nós, igreja, se afastamos desse caminho. Balão, tem mais um lá, Jonas, coloca lá para mim, 22, 32 ao 34, Jonas. Números 22, do 32 ao 34, coloca aí. Mas acendeu-se a ira de Deus, quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se o caminho para impedi-lo de prosseguir. Balão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos acompanhavam. 23, quando a jumenta viu o anjo do Senhor, parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros e 2 lados. Viram ali? Deus tinha falado para ele não ir, ele insistiu, para ir, por causa, no fundo do coração do profeta, havia uma intenção, uma má intenção. Quando o rei disse assim, vem a mim, pela segunda vez, tentou a primeira, e o diabo não desiste. Se com Deus, com Jesus, ele tentou 3 vezes, pastor Silvio, imagine com nós. Se com Deus ele teve a ousadia de ir lá tentar Jesus 3 vezes, com 3 situações, imagine nós. Então, queridos, o que eu estou pregando essa mensagem essa noite para você, amada igreja, meu irmão, minha irmã, cuide, vigie teu coração, cuide, para não cair nesse erro, no caminho de Balão, no caminho de Caim, no caminho de Balão. E vamos para o último caminho, que relata aqui, é o caminho de Coré. Coré, hoje quando eu falei que essa carta ela é uma carta universal, eu entendo que é para igrejas, fora da igreja, eu vejo o caminho de Coré aqui, mais para a igreja. Esse último caminho, eu entendo ela como um caminho mais focado para a igreja. Por quê, pastor Tony? Qual foi o problema do caminho de Coré? O caminho da insubmissão, da desobediência, da manipulação, de ir contra a autoridade. Eu já falei aqui vou continuar falando que um dia eu não vou estar mais na igreja, eu vou com Jesus, se vocês estiverem aqui, mas eu quero que vocês nunca esqueçam. E eu vou falar para ficar gravado, quando eu tiver oportunidade de falar, eu vou falar, a única coisa que Deus não negociou com o homem foi a autoridade. Deus negociou com o ladrão, com o assassino, prostituta, no sentido de, ali na cruz, mas com a autoridade ele não negociou. E aqui na carta de Judas, fala especificamente o caminho de Coré, a questão da autoridade. Ele começa já no céu, dizendo que aqueles anjos que não foram obedientes a eles, foi lançado como um raio para a terra. Estão lá debaixo da terra no inferno, presos e algemados, demônios que nós nem imaginamos. Estão presos, por causa que tentaram ir contra Deus, contra a autoridade. E aqui começa algo muito interessante, a questão aqui de Coré aqui com Moisés. Qual foi o problema aqui? Moisés era o líder que tinha tirado o povo do Egito, Deus usou ele, e foram até lá, a terra prometida. Na volta, não deu certo, Deus chegou novamente e mandou Moisés ir no Monte Sinai. Diz Moisés, volta para o Monte Sinai, pela segunda vez. Aí Moisés chama o povo e diz, olha gente, nós temos que voltar lá para o Monte Sinai.
Aí o povo quer, mas claro. Aí Coré, uma família de Coré, pegou, que fazia parte ali, próxima à liderança, pegou e manipulou 250 homens. E disseram: nós não vamos. Não vamos. Aí Moisés chama a segunda vez, disse: vamos lá. Nós não vamos. Vocês querem ver só que interessante? Jonatas, vê lá para mim. Números 16, 30 a 35. Perdão, Jonatas. Números 16, 12 a 14. Números capítulo 16, 12 e 14, Jonatas. Olha só que interessante. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. 16, 13, Jonatas. 16, 13 agora. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde emana leite e mel para matar-nos no deserto, e ainda quer que fazer chefe sobre nós? 16, 14, Jonas. Além disso, você não nos levou a uma terra onde emana leite e mel, nem nos deu uma herança de campo e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Coré falou a Moisés 2 vezes: não iremos, não vamos. Você prometeu nós levar nós a coisa, não vamos. Aí, olha lá no 16, 30 a 35. Vai lá, Jonas, 30 a 35. 16, 30 a 30. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca, e os engolir junto com tudo que é deles, eles descerem vivos ao céu, ao inferno, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Continua. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles se abriu, fendeu-se. E a terra abriu, a sua boca os engoliu, juntamente com suas famílias, com móveis, com o canário, com o neném, com a criança, com tudo. Deixa lá no 30, por favor. Até com suas famílias, com todos os seguidores de Corã, e com todos os seus bens. Eu queria que você olhasse bem para isso, não só as pessoas, mas os seus bens, casa, carro, telefone, tudo, vai. Abre lá, 34. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam, a terra fechou-se sobre eles, pereceram dentro da assembleia. 35. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Aqui foi sério. Moisés disse: olha, é o seguinte, se eu tiver errado, esses homens não querem subir, todas as tribos aceitaram, vamos subir. Coré não quis, ainda manipulou 250 homens e sua família. 250 homens e suas famílias, olha só, era homens e família, criança, tudo e objeto. Não quiseram. Se eu estou errado, a terra vai, se eu tiver certo, a terra vai abrir. E Coré e sua família e bens desses homens, a terra vai engolir vivo. Ele acabou de falar, a Bíblia fala, abriu e os caras ficaram apavorados, os israelitas. Meu Deus, não, olha só como é terrível. Não, tá bom, misericórdia, engoliu a terra. Não, Moisés, agora nós vamos contigo. Olha só o que aconteceu. Jonas, 250 homens, agora 16, 48 e 49. 16, capítulo 16, versículo 48 e 49. Olha o que acontece. Um dia depois aconteceu isso. Números. Arão pôs-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. 49. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Coré. Pastor, o que tu quer mostrar? Primeiro dia, por causa de Coré, um homem com sua família, seus filhos e os 250 homens, chefes deles, foram engolidos vivos. Um dia depois, foi mais 14 mil reclamar. Mas será que é assim mesmo? Será que aquilo não foi um tremor de terra? Um abalo sísmico? Explodiu um dinamite lá na Rússia e aconteceu aqui? Será que é isso mesmo? Não, acho que não está certo. Quando eles reclamaram, Deus enviou uma praga no meio do povo.
41, pastor. Versículo 41, Jonas. Coloca para mim aí, 16, 41, pastor Silvio disse. Olha só o que acontece. Deus mandou, no dia seguinte, que eu falei, eu estou dentro do contexto. Toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. O pastor Tony disciplinou, não foi muito duro com a pessoa aqui, ela foi embora da igreja. Mais ou menos assim. O que vocês fizeram, Moisés? Você foi lá e morreu, nosso povo, teus irmãos, nossos irmãos, morreu por quê? Morreram por quê? Porque foram contra a autoridade. Quando Moisés disse: vamos subir, nós não iremos. Aí, quando aconteceu isso, no 41, Deus mandou uma maldição. Como Moisés representa e tipifica Jesus, ele pegou Arão ali e saíram, pastor Silvio, no meio do povo, abençoando o povo. Senhor, cessa em misericórdia, em teu nome, Jesus, cessa a misericórdia, cessa. E aí cessou a praga. Mas quando parou de cessar a praga, quando parou a pandemia, já tinha 250 mil mortos no Brasil. Quando parou, foram fazer a contagem, 14.700 pessoas tinham morrido. Um dia anterior, tinham visto e saíram correndo. Amados, o nosso coração, quando eu falei no começo da mensagem, é enganoso. Nós temos um coração, nós não somos bom é Deus. Quando quiseram chamar até Jesus de bom, ele não aceitou, bom é Deus, e a sua misericórdia dura para sempre. E quando, no outro dia, gente, para com isso. Meu povo é inclinado a se desviar de mim. No outro dia o povo, às vezes, de chegar lá e estar orando e clamando e chorando pelos que foram, e começar a entrar na linha da obediência, ainda tentaram ao Senhor. Foram lá e dizer assim: olha, Senhor, o que é isso, Moisés? Tu ali, o que tu fez? Botaram a culpa no coitado de Moisés. O que tu fez, Moisés? Quantas vezes acontecem coisas na igreja, o primeiro culpado é o pastor. O primeiro culpado é o pastor. Aconteceu alguma coisa na igreja, o primeiro culpado é o pastor. Queridos, Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece a motivação de cada um. Isso nós não escapamos. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E aí aconteceu essa desgraça, graças a Deus, que a misericórdia, o Deus é um Deus de misericórdia, e cessou ali naquele momento a maldição. Então a rebelião de Coré traz, primeira coisa, insubmissão. Você lembra que Moisés falou: vamos subir para o Sinai? Não iremos, por 2 vezes falaram que não ia. Segunda, insubmissão. Segunda, desobediência. Se eles fossem, não eram insubmissos, estavam na obediência. Como eles não foram, eles foram insubmissos e estavam debaixo da desobediência. Terceiro, manipulação. Ele conseguiu manipular 250 homens e a sua família. Conseguiu dizer: não, Moisés está errado, ele está errado, isso aí não é. Terceiro, roubar e saquear o poder. Quando Coré foi falar com Moisés, disse assim: o que é isso, Moisés? Todo o povo aqui é santo, não é só tu não. O que isso é, pastor Tony? Só porque tu é o pastor presidente, tu acha que sabe das coisas? Ou tu acha que pode fazer qualquer coisa? Saquear o poder, ir contra a autoridade. Amados, esse último caminho de Coré, que Deus tenha misericórdia da igreja. Quando fala igreja, não fala da comunidade cristã, fala da igreja do Senhor. O que tem acontecido de divisão, doído, dói. Mas com essa pandemia, o que tem fechado de igreja, o que tem fechado, vocês nem imaginam. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Sabe, que nós não perdemos a simplicidade e a humildade. Vamos ficar com o arroz e o feijão. Vamos ficar com a simplicidade. Vamos andar no caminho da simplicidade, que não é difícil, que nós iremos mais longe. Mas se nós perder a simplicidade, perder a humildade, nós não vamos muito longe não. Esse povo teve um povo que não conseguiu ir. 14.700. Mais 250. Homens, mais a família de Coré e os bens. Não saíram de onde estavam. Quantos hoje crentes que eu olho, que não saem aonde começaram? Cuidado, cuide do seu coração, vigie seu coração. Essa carta de Judas é a carta para os últimos tempos.
Vamos novamente, quero encerrar. Quero que você, Jonatas, põe lá para mim, Judas 17. Só para encerrar, né, eu quero que vocês lembrem isso. O Senhor trouxe muitas revelações ao meu coração sobre essa carta, mas o que me chamou a atenção foi isso aqui. Todavia, amados, lembre-vos do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Está faltando alguma coisa. Eles diziam a vocês, aonde? Eles diziam a vocês, aonde, quando? Nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos. Não existe maior maldição do que o homem querer fazer o seu desejo. Eu rogo ao Pai que o meu desejo esteja sempre inclinado aos desejos do Senhor, que os seus sonhos sejam alinhados com os sonhos do Senhor, que os seus desejos sejam o desejo do coração do Pai. Amém? Nós iremos mais longe. Nós iremos. Nós chegamos aqui nessa caminhada, esse ano de pandemia, nesse ano de um ano atípico, um ano diferente, um ano em que Deus permitiu que o mundo parasse. E muita gente está questionando, eu tenho visto gente famosa, gente inteligente falando que depois dessa, nós devemos e precisamos sair melhores. Alguns dizem, nós vamos sair melhores. Outros não sabem. E outros dizem, não vamos sair melhor. Eu quero dizer para vocês, querido, eu não sei o mundo, mas nós temos que ser melhor. Sabe, Nilson? Eu não sei o mundo, mas nós temos que ser melhor. Nós temos que aprender com coisas que está afetando não somente o lá fora, mas os de dentro. Nós temos que ser melhor. Nós temos que aprender melhor. Nós temos que cuidar mais o nosso caminho. O caminho da fé, o caminho do cristianismo, é um caminho que vai contra o mundo. É um caminho que vai contra os desejos do mundo e da carne. O caminho do cristianismo é um caminho de renúncia, é um caminho de quebrantamento, é um caminho de perdão, um caminho de submissão, um caminho de amor, um caminho de fé. O caminho do cristianismo é esse caminho. Se a igreja começar a perder isso, ela pode deslizar. O diabo mostra muitos caminhos, Satanás está mostrando muitos caminhos, mas Deus só mostrou um caminho, um único caminho. Jesus não falou eu sou um caminho, porque existiriam outros caminhos. Ele falou eu sou o caminho. Ele não falou eu sou uma vida, existem outras vidas aí depois da morte. Eu sou a vida. Ele não falou eu sou uma verdade, eu sou a verdade, a única verdade. O mundo está com montes de verdades que não são verdades. Tudo que é contra a verdade de Deus é mentira, é ilusão, é engano. Caminhos que o mundo está mostrando também é ilusão, é mentira, é para tirar você do foco do caminho de Deus. Existem caminho aqui, 3 caminhos terríveis que Deus nos alerta através da carta de Judas. Cuidem do caminho de Caim, cuide do caminho de Balaão, cuide do caminho de Coré, porque nos últimos tempos vai acontecer isso. Então que nós possamos cuidar, amados, não é nada mais do que vigiar. Se nós não começar a vigiar, nós começamos a perder o sentimento pelas coisas de Deus. Eu estava falando para vocês que a gente pega férias, a gente tem que ficar atento, porque a gente assim desfoca um pouco, né? E se a gente daqui a pouco bobear, a gente já não está mais querendo ler Bíblia, mais orar, mais vir em culto. Não. A gente não pode. No caminho, o único caminho que não pode nos cansar, que tem que ser um caminho prazeroso, é o caminho do Senhor. Amém? Quem entendeu a mensagem, levanta a mão. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Temos 15 minutos, queria chamar o louvor, vamos encerrar louvando ao Senhor, encerrar esse culto, temos ainda 15 minutos, vamos mais encerrar como começamos, vamos terminar, né? O bom é terminar bem, né? Tem gente que começa bem e termina mal,
Às vezes é preferível começar mal e terminar bem, mas nós começamos bem, vindo à casa do Senhor, já é começar bem, vindo aqui, louvando o Senhor, já estamos melhorando, ouvimos a palavra, fomos alimentados, entendemos algumas coisas, amém? Mas vamos terminar bem, louvando o Senhor, bendizendo o Senhor, exaltando o Senhor, amém? Manda um coraçãozinho para o seu irmão aí, ó. Esse coraçãozinho que está dizendo, irmão, você é importante para mim, fala aí, ó. Você é importante para mim, é importante para o Senhor, eu quero dizer que eu te amo, manda lá. Olha lá em direção ao Jean lá, ó. Quero dizer que eu te amo, Jean, né? Te amo, meu neto, te amo, Rafa, tá, João, manda lá, manda um coraçãozinho para o seu irmão, amém? Lembrando, mais uma vez, o culto domingo que vem é de manhã aqui, tá? Não saia sem pegar o enquete lá, tá? Nós queremos fazer uma enquete para decidir final do mês, se nós continuamos o culto ou de manhã ou à noite. Mas como é feriado na segunda-feira, nós vamos fazer esse culto domingo que vem de manhã. Aí se alguém deseja passear, né? Glória a Deus, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que Tu nos concedeu de estar na sua casa. A sua casa é uma casa de oração, mas além da casa de oração, é uma casa de instrução. Tu, quando esteve nessa terra, Senhor, Tu ministrava publicamente lá fora da igreja, ministrou muito mais lá fora do que dentro, mas Tu trazia a Tua palavra na sinagoga, dentro da igreja para os seus, mas levava para o mundo. Meu Pai, a minha oração é para que essa igreja, comunidade cristã de Itajaí, meus irmãos em Cristo, no Senhor, possam, Deus, levar esse Cristo que nasceu no coração deles, esse Deus que eles têm no coração deles, através do Espírito Santo, eles possam levar aqueles que estão sem esperança lá fora, aqueles que estão oprimidos, opressivos, aqueles que estão, Senhor, tristes, angustiados, aqueles que estão enfermos, Deus, não somente no corpo físico, mas na fé. Pai, nós temos visto, Deus, tantas pessoas fora da igreja, meu Pai, fora da comunhão, Deus, infelizmente caíram nesse maldito caminho de Coré, Deus, caíram, Deus, no caminho da amargura, no caminho, Deus, da insubmissão, da rebelião, Deus, de se levantar contra a autoridade, não porque a autoridade é perfeita, mas a autoridade que vem de Ti. Tu disseste, Senhor, que é Tu que trata, é Tu que resolve com as autoridades. Nós queremos, Pai, como igreja, nesse momento, pedir em favor do nosso Brasil. Pai, eu quero, antes de encerrar esse louvor, eu quero com os Teus filhos aqui orar pela nossa nação brasileira, Pai. Estamos, Deus, próximo mês, mais um mês de escolhas de autoridades, Deus, de prefeito, de vereadores, Senhor, e temos visto, Deus, essa situação tão difícil no nosso país, Deus, Deus, tanta tristeza, Deus, tantas pessoas sofrendo por causa do maldito espírito de corrupção que se instalado nessa nação. Deus, eu oro e peço misericórdia pelo nosso presidente, dai graça a ele, ajude ele, Deus, dai graça ali aos seus assessores, aos ministros, Deus, para que possam, Deus, ter sabedoria de como conduzir, Deus, essa nação, Deus, ministro da saúde, da educação, Deus, ministro do meio ambiente, Deus, ministro da economia, Deus, ministro do planejamento, cada parte desse país que é tão precioso, tão rico, Deus, possam saber conduzir, dai graça, Deus, trata, Deus, ali, Deus, da Câmara, Deus, dos deputados federais, Deus, esses homens que, Deus, não estão alinhados, Deus, que estão, Deus, vivendo as suas próprias paixões, seus próprios desejos, Deus, tira, destrona, Senhor, Deus, comece a colocar pessoas que têm o temor do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós não conhecemos o coração do homem, mas Tu conheces, Deus, cada senador, Deus, ali o executivo, o legislativo, o judiciário, cada homem, Deus, que pode, Deus, fazer diferença, tomar uma atitude, Deus, que possa beneficiar, Deus. Nós queremos colocar essas pessoas, Pai, queremos abençoar nosso Brasil, Pai, queremos, Deus, pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa nação, Deus, que tem muitas vezes mergulhado na idolatria, na feitiçaria, na prostituição, Deus, no derramamento do sangue, Senhor, oh querido Deus, não leve em conta, Deus, o tempo da ignorância, Deus, Tu disseste, Deus, comece a se revelar, Deus, comece a mostrar, Deus, o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho da santidade, o caminho da eternidade, Deus, comece, Deus, através do Teu Espírito Santo mover, Senhor, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Faz a obra, querido Deus, através daquilo que Tu prometeste, que nos últimos dias derramaria do Teu Espírito, Deus, sobre todas as nações, sobre toda a carne, Deus, e eles iam compreender, entender a revelação do único Deus, que está realmente acima de tudo e acima
acima de todos, que tem o controle de todas as coisas, um Deus que se revelaria a nós através da sua palavra, Pai. Por isso, meu Pai, no nome de Jesus, estou aqui com teus filhos, Deus, orando, pedindo, Deus, misericórdia sobre essa nação, Deus, misericórdia, Deus, como aquele sacerdote, Deus, tu disseste que nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus, Deus, nós possamos no meio desse povo ímpio, Deus, desse povo incrédulo, Deus, dizer basta em nome de Jesus, a maldição cesse, Deus, e pare, Deus, de morrer, Deus, cesse, Deus, essa maldição, Deus, da pandemia, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Deus, quando a igreja se levanta, Deus, numa só fé, num só desejo, num só coração, num só mover, Deus, as coisas podem acontecer, porque Deus, tu pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Nós temos sofrido, Deus, essa cidade tem sofrido, esse estado tem sofrido, essa nação tem sofrido, esse continente tem sofrido, o mundo, Senhor, tem sofrido, Deus, e eu sei, Deus, que tudo isso é consequência, Deus, do pecado, da desobediência, Deus, de estar, Deus, de costa para o Senhor, mas Pai, em nome de Jesus, Pai, que isso, Deus, venha mover o coração das pessoas, a refletir, Deus, que precisamos ir para a sua presença, a tua palavra diz, sem mim nada podeis, Senhor, e nós sabemos, Deus, que é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que guarda nós, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que faz aquilo que o homem não pode fazer. Nós clamamos, Pai, como igreja, Pai, em nome dessa nação, Pai, por esta nação, Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, quero estar agradecendo pelos teus filhos, Deus, que aí estão, continue com o teu sangue, Deus, sobre eles, Deus, derramando, Deus, livrando, Deus, de toda essa pandemia, de toda essa peste, Deus, que assola, Deus, guarda eles, guarda cada um, Deus, esses que, Deus, foram afetados, nós quero colocar, Pai, alguns que nós não sabemos, Pai, visita eles, Deus, dê força, renova, Deus, que eles possam, Deus, ver que o Senhor é aquele que está com eles, mesmo nesse momento difícil, Pai, nós colocamos, Pai, e abençoamos eles, Pai, obrigado pelo teu povo que aqui está, Deus, que seja uma semana, Deus, de coragem, de ânimo, de ousadia, de fé, de amor, de perdão, Deus, que seja uma semana que eles experimentem, Deus, aquilo que o homem não pode dar, Deus, só tu, através do teu Santo Espírito, Senhor, pode dar, conceder paz, esperança, força, coragem, Deus, oh Deus, temor do Senhor, Deus, que eles possam, Deus, realmente, Deus, ser luz e sal da terra, Deus, poder compreender, amar essas pessoas, Deus, que estão lá, que não entendem, não compreendem, Deus, que eles possam levar essa virtude no seu coração, meu Pai, que eles possam, Deus, querido Deus, ser bem-aventurado nas escolhas, Senhor, terão muitas escolhas nessa semana, muitas decisões a fazer, Deus, que eles possam, Deus, acertar o alvo, Deus, ilumine, Deus, o caminho deles e cada um, para eles fazerem o correto, Deus, entre o que fazer e o que não fazer, entre o que falar e o que não falar, que eles estejam dentro da tua vontade, Deus, que não prevaleça a vontade humana, mas a vontade do Espírito na vida deles, Pai, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, Deus, acima de tudo, o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, Deus, é o temor do Senhor que nos leva, Deus, à santidade. Por isso, Pai, nessa noite, Pai, muito obrigado, Deus, por estar aqui de volta na tua casa com meus irmãos, com teus filhos, Pai, sejam eles ricamente mais uma vez abençoados no grande, eterno amor de Deus Pai, na graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e na doce e preciosa consolação do Espírito Santo, amém? Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor mais uma vez com os irmãos aqui.